Olá, meu caro irmão, minha cara irmã. Seja muito bem-vindo aqui a mais um encontro nosso. Hoje, um encontro de ensinamento e reflexão da Palavra de Deus. Aqui mais em si, com essa leitura de hoje, para compensar alguns domingos perdidos durante o Enem, né? Mas principalmente para o ensino da Palavra. Hoje, refletindo sobre os finados, sobre os mortos, aqueles que já se foram e aqueles que ainda permanecem, em comparação com o dia de finados. Bom, iniciando no dia, na leitura de, calma, gente, na leitura do profeta Isaías, né, capítulo 25, versículo 6 ao 9, aonde se lê bem assim: leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta de cadeia que ligava todos os povos à teia que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, neles temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, iniciando então já com a reflexão dessa liturgia, né? Deste livro, deste capítulo, deste versículo, a gente traz aqui a reunião do povo em um banquete. E ali, onde também se eliminará para sempre a morte. Mas quando será esse banquete? Bom, primeiramente a gente não sabe quando será, né? Só Deus sabe. Mas, o que é esse banquete? Esse banquete é o dia da salvação. É o dia onde os mortos voltarão do pó, né? Aqueles que já morreram, que viraram pó, retornarão para todos irem para o céu, para então chegar ao grande dia da contemplação da face de Deus. O dia final, o dia onde todos serão julgados, e aqueles que descerão, descerão, e aqueles que subirão, subirão, né? E se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Aqui então nos convida em um contexto de espera. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, receberão então o banquete da salvação. Este é o contexto da primeira leitura que nos traz. No dia final, todos serão salvos, aqueles que estavam mortos ressuscitarão, e será ocorrido o juízo final, e serão julgados, e no final, aqueles que esperaram no Senhor, confiaram no Senhor e seguiram seus mandamentos, serão salvos. Este é o contexto da primeira leitura, que então se passou no dia de finados. Seguindo então para a segunda leitura do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 23. Eu não vou ler isso muito porque ele é uma leitura muito extensa, porque era um dia de uma reflexão muito então chamada, né? Mas eu vou ler alguns contextos que ali estavam. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Esperando ansiosamente o momento que se revelaram
os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da glória dos filhos de Deus. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Bom, iniciando aqui então, primeiro, no início essa leitura nos convida a deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Um convite a seguirmos a vontade de Deus. Já seguindo então, pedindo ao Pai a comunhão, a união com Ele. Este é um contexto que clama ali, todos nós clamamos, Abá, ó Pai, para que nós possamos se unir a Ele, que a misericórdia de Deus nos salve e nos traga mais para perto dele. Mas isso só cabe se a nossa vontade for de buscar a Deus. Porque Deus nos dá a livre vontade de escolher seguir a Ele ou seguir ao mundo. E quando escolhemos seguir a Ele, Deus vai lá, coloca a mão dele para nos ajudar. No sofrimento do tempo esperando o momento. O sofrimento que sofremos agora, as tentações do maligno deste mundo, as perseguições e todas as tristezas deste mundo são um contexto ali que praticamente não é nada comparado ao dia do juízo final, ao dia do banquete, será a grande alegria de todos, o dia da salvação eterna. Ou seja, estes sofrimentos que passamos agora são praticamente, vamos dizer assim, uns tijolinhos para que no dia final a gente possa viver na glória, possamos ser salvos. Caímos por causa do pecado, mas retornamos. Bom, o auxílio divino, como falávamos ali no momento que tivemos o problema na gravação. Caímos por causa do pecado, da corrupção dos nossos ancestrais, Adão e Eva, mas retornamos com o auxílio divino, com a morte de Cristo. O sangue de Cristo nos lava. Então, somos salvos. Mas Jesus Cristo já veio nos redimiu do pecado. Agora, cabe a nós esperarmos então o que falávamos na primeira leitura, o banquete, o dia da salvação. Já no Evangelho, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 31 ao 49, a gente traz ali então ver a glória. Aqui diz que quando o Filho do Homem vier, em sua glória, todos os povos da terra serão reunidos, e ele separará um dos outros, colocará alguns à tua direita, as ovelhas, e à tua esquerda, os cabritos. Direita, ele dirá para aqueles que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois estavam com fome e me destes de comer, e eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro, você conhece essa parte, né? Então os justos, que são as ovelhas, lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Seguindo ali, né? Então Jesus Cristo responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. E depois dirá aos que estão à esquerda, os cabritos: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. E seguindo ali, né? E responderam então eles:
os cabritos. Senhor, quando foi que te vimos com fome ou sede, com estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então Jesus dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, você seguindo aqui este contexto, então, a gente inicia ali um dia que foi falado na primeira leitura, o dia da salvação. O dia que serão julgados os vivos e os mortos, aqueles que irão para baixo e aqueles que irão para cima. Onde é separado entre aqueles que irão para a direita e aqueles que irão para a esquerda, né? Mas você entende que é aqueles que irão para o céu e aqueles que irão para o inferno. Então, é um contexto ali que então, foi dado ali as duas primeiras leituras em um contexto de, primeiramente, mostrando o dia do juízo final, o dia da salvação, e depois, na segunda leitura, nos traz um contexto de ajuda, de pedido de ajuda, e mostrando que Jesus Cristo morre por nós para nos salvar. Já no Evangelho, então, uma culminância de tudo isso, que o dia do juízo final é ali quando vir o Filho do Homem, quando Jesus Cristo vier para a salvação de todos. Então, será quando será separado aqueles que não pediram e não serviram. Por que isso? Em um contexto muito interessante, se você for perceber, a gente traz ali que Jesus: vinde para mim aqueles que pois estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Ou seja, é aquele contexto de ajuda ao próximo, ajuda ao necessitado, ajuda ao estrangeiro, como ele falará bem um pouco mais à frente, aqueles que estão nus, estão sem roupas, sem agasalhos, aqueles que estavam doentes, ou aqueles que estavam na prisão. Mas percebemos que não é só esse contexto de estar ali diretamente ligado, como os irmãos e irmãs, freiras e freiras, padres, que estão ali, naquele momento ali, geralmente cuidando, como temos hospitais religiosos, temos o contexto dos enfermeiros e assim, também traz aquele contexto daqueles que estão ajudando indiretamente. Às vezes aqueles que produzem essas roupas, aqueles que às vezes mandam então uma ajuda financeira para o serviço ao próximo. Porque tudo isso engloba a ajuda aos pequeninos, como Jesus fala, aqueles que sofrem. Citamos o pessoal da África, citamos aqueles que vivem em países de situações precárias, os nossos vizinhos do Brasil. O Brasil nem tanto, mas precisamos. Mas em princípio aqueles na África, aqueles às vezes vizinhos nossos, citando Nicarágua, Argentina nem tanto, porque eles deram mas ali Cuba, aqueles vizinhos ali do socialismo, totalitarismo e alguns casos assim, que acabam deixando muitas crianças morrer. Mas essa é a ajuda aos pequenos. E trazemos no outro contexto, que são os cabritos, que são aqueles que estão à esquerda, ou seja, aqueles que descerão, que Jesus diz que eles não ajudaram. Ou seja, são aqueles que às vezes só se importaram com o seu dinheiro. Isso nos lembra o contexto de falar dos ricos, aonde a pessoa julga o rico. Na verdade, não é o rico em questão do seu dinheiro, mas em sim a questão dele às vezes só guardar para si e não ajudar o próximo. Entende? Ou seja, se você tem dinheiro, você pode ajudar, ajude. Se você pode estar lá, esteja lá. Nos dois contextos, você doando ou você estando lá para ajuda, você está ajudando, você está englobando o cuidado ao próximo, cuidado aos pequeninos. Então, esse contexto muito, muito interessante que nos traz isso. Contexto de ajuda ao próximo. E aqueles que ajudam os próximos, que são humildes, um dia irão para a salvação eterna. Então é esse, meus caros irmãos e irmãs, o contexto que nos traz
O contexto que então nos traz toda essa liturgia deste dia. E perceber que antes de morrer a gente tem que se preparar, né? A gente tem que estar pronto para a hora de morrer, a gente não vai acabar indo no final direto lá para baixo. Mas bom, então é isso, meu caro irmão, minha cara irmã. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Encerremos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.